Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. E nesse podcast eu vou falar sobre Miyamoto Musashi e seu amigo Honiday Nataraji. E eu vou falar desses dois personagens porque eu acabei de terminar o livro Musashi, né? O nome do livro é Musashi, e que conta a história não só de Musashi, mas de Nataraji também. E para quem não sabe, esse livro foi a história que inspirou o mangá Vagabond também. Só que eu nunca li o mangá, eu vi algumas partes, alguns trechos, alguns vídeos falando sobre, mas eu nunca li o mangá. Mas eu vi vídeo explicando, vídeos que falavam sobre. Mas de qualquer forma o livro eu li e eu já tinha lido uma vez quando eu tinha 20 anos e agora eu li de novo com 25 anos. E esse livro me deixou algumas impressões que com 20 anos eu não tinha percebido, porque eu acho que eu não era maduro o suficiente para perceber certas nuances no livro. Tanto que a primeira vez que eu li o livro, o meu livro favorito foi o primeiro, que esse romance ele é dividido em duas partes, né? Na primeira vez que eu li, o primeiro livro tinha sido o meu favorito e nessa segunda parte ele ficou pau a pau com o segundo. Eu achei o segundo até um pouco melhor porque quando eu tinha lido pela primeira vez eu tinha absorvido muito bem a mensagem que ele queria passar no primeiro livro. Só que agora eu sinto que eu consegui absorver muito melhor a mensagem que foi passada no segundo livro. E o primeiro livro, qual que é a diferença do primeiro para o segundo livro? É que o primeiro livro ele conta a história do Takezo, que vira Musashi, até ele enfrentar o Zoro Kyoka. E o segundo livro já conta o processo de amadurecimento depois que ele tinha se consagrado como espadachim e vencido eles, e de certa forma usando até o seu próprio estilo, que depois ele ia apelidar de estilo de duas espadas, usado ali meio que por instinto. Eu já vou avisando, esqueci de avisar lá atrás, mas provavelmente vai ter vários spoilers isso daqui do livro. Então se você não leu o livro e não quer ter essa experiência estragada, leia o livro primeiro e depois volte aqui, o que vai demorar provavelmente um bom tempo, porque tanto na primeira quanto na segunda vez que eu fui ler esse livro, para eu terminar os dois demorou uns bons 3 meses. Então, a não ser que você resolva ativar o modo Berserk e ler 100 páginas por dia, também vai demorar uns 2 meses para você terminar, sendo otimista. Mas dito isso, e voltando ao assunto, por que eu quero falar sobre esses dois personagens? Porque eu achei uma forma muito... Minha garganta tá seca. Eu achei uma forma muito boa como foi abordada as histórias deles, porque ao invés do autor ele só focar no desenvolvimento do Musashi, ele cria esse outro personagem que é meio que o oposto do Musashi em quase tudo. E ao invés desse personagem ele ir evoluindo através da história, ele vai tomando uma decisão errada atrás da outra, que vai levando ele a fazer um monte de merda. E é muito interessante você ver esses pequenos detalhes e ver essa transformação, não só de um, mas os dois personagens, e ver como escolhas certas ou escolhas erradas podem trazer sucesso ou fracasso, glória ou vergonha para você. E é muito interessante ver também que desde que você é muito jovem, você já pode perceber traços em si mesmo e até nos outros também, mas o mais importante em si mesmo, se você está trilhando um caminho mais correto ou não. Eu não sei, meus ouvintes, meus poucos ouvintes, se bem que está crescendo agora, eu já estou com 100 inscritos e mesmo postando poucos vídeos, de vez em quando eu ganho algum inscrito novo. Esses ouvintes, eles têm um perfil que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta desse tipo de mangá. Então provavelmente eles devem no mínimo conhecer Vagabond. Se eles não leram o livro,
provavelmente eles leram o mangá, ou ao menos já ouviram falar. E se já ouviram falar, já é um pontapé inicial usar esse podcast para ir conhecer melhor a história. Eu particularmente recomendo o livro e não o mangá, pelo simples fato que o mangá não foi terminado. Pelo pouco que eu tentei ver do mangá, ele parece ser até mais completo do que o livro, tem uma história até um pouco mais profunda e gerar até um pouco mais de reflexão. Mas o mangá, ele entrou em hiato e provavelmente o cara não vai voltar. Ele tá vivo ainda, mas provavelmente ele não vai voltar com o mangá dele. Já o livro, ele foi finalizado, ele teve um fim, então é melhor você, já que você vai começar uma história longa, uma história que demanda tempo, que seja então uma história que seja uma história que tenha um fim, pelo menos. Que o romance, pelo menos, ele teve um fim. Todos os personagens no final do livro eles estavam mais ou menos encaminhados, eles receberam um fim. No mangá provavelmente isso não vai acontecer, porque vai entrar, porque está nesse hiato eterno. Mas então é isso. Basicamente, de um lado você tem Musashi, de outro lado você tem Matarazzi. Mas antes de eu começar a falar disso, uma coisa que chamou muita atenção e que eu acho que foi a conclusão primordial desse livro, que eu acho que é o que mais vale a pena falar sobre ele, é que esse livro me ensinou a maravilhosa arte do improviso. É isso que esse livro mais me ensinou, porque em vários momentos do livro tu percebe que às vezes que o Musashi ele dá um salto de técnica ou um salto de evolução, não é quando ele está treinando ou buscando arduamente se desenvolver, mas quando ele simplesmente se bota numa situação completamente arriscada e estressante, onde ou ele dá um jeito de sobreviver ou ele simplesmente morre. E tanto que quando ele enfrenta, e agora vai vir uma parte com spoiler, então se você quer ler o livro, eu espero que já tenha lido, ou então se você quiser, não tem problema em ouvir spoiler, continua. Quando ele vai enfrentar o Zoro-Kyoka, quando ele vai enfrentar vários ao mesmo tempo, que ele primeiro mata o irmão mais novo, depois ele mata o irmão mais velho em um duelo, e daí eles não aceitam essa derrota honrosamente e resolvem 70 e ir pra cima contra ele. E nessa, ele é obrigado a usar as duas espadas ao mesmo tempo, não porque ele pensou, vou usar as duas agora porque eu acho que isso vai ser melhor. Não, ele simplesmente usou. Foi pura intuição. E então é a primeira vez que ele usa as duas espadas no romance em batalha. Antes dele usar, ele já tinha não enfrentado um cara, mas conversado com Baiken, se não me engano o nome do personagem, que ele usava uma foice e uma espécie de bola. A arma dele era uma foice com uma bola que ele arremessava a bola para distrair o cara e então atacava com a foice. Consistia basicamente nisso a arma dele. Ali ele ficou meio que na cabeça, o cara ele usa uma arma, ele usa as duas mãos com essa arma. Ele não usa que nem a espada, que você tem que... Por que a gente pega a espada com as duas mãos se é só uma espada e a gente tem duas mãos? Ficou na cabeça dele, mas deu que ele não fez nada com aquilo. Só que quando ele foi enfrentar os caras, provavelmente aquilo ainda estava em algum lugar na cabeça dele e o instinto dele aflorou, pegou aquela informação e fez ele colocar aquilo na prática na marra. E depois, no segundo livro, e é por isso que provavelmente eu não gostei na primeira vez que eu li o livro, quando eu só tinha 20 anos, que ele foi amadurecendo e percebendo e desenvolvendo não só o estilo de duas espadas, mas a filosofia por trás disso. E quando ele vai enfrentar o Kojiro, ele não enfrenta com duas espadas, como eu achei que ia enfrentar. E eu lembro que lá em 2000, quando eu tinha 20 anos e eu li pela primeira vez, eu achei isso muito frustrante. Eu achei que ele ia enfrentar com as duas espadas o Kojiro, mas não, ele enfrenta ele com um remo de madeira que ele improvisou para virar uma espada de madeira grande, porque o Kojiro ele usava uma espada gigante, que era um varal enorme, e daí ele basicamente pensou, caralho, as minhas espadas não vão conseguir
ter o mesmo alcance, eu vou ter que dar um jeito. E ele deu na hora. Tinha um cara que estava levando ele para o duelo de barco, tinha um remo quebrado, ele olhou aquele remo quebrado e pensou, é isso aqui mesmo que vai servir. E serviu, e ele ganhou o cara com remo, porque ele percebeu que as espadas não iam ter o alcance necessário que o remo ia ter, e ele conseguiu vencer. E isso me ensina muito sobre a arte de improvisar. Às vezes você, como Musashi, bota muito trabalho duro, muito esforço, e não é errado, porque a gente já vai falar do Matarashi também, mas ao mesmo tempo só o esforço não leva a lugar nenhum se você não tiver algo a mais. O esforço ele é essencial para você chegar no limite, mas o que vai fazer você ultrapassar esse limite não é só a disciplina e o esforço, é a criatividade para lidar com situações adversas, é você conseguir chegar no seu limite e achar alguma forma de conseguir superar ele, alguma forma não convencional. E eu diria que esse limite, que é onde você para de usar a sua razão e começa a usar esse limite onde você simplesmente não tem o esforço e a disciplina já não vão mais fazer efeito, e a única coisa que vai fazer você continuar seguindo em frente é outra coisa, é onde termina a sua razão e começa a sua intuição. Então a disciplina ela serve meio que para acostumar a sua mente a pensar de forma intuitiva o que a maioria das pessoas pensa de forma racional. Então quando você treina um chute 1000 vezes, por exemplo, chega uma hora que aquele chute você não precisa pensar onde é que você vai colocar o seu pé, onde é que você vai colocar a sua mão para fazer o chute. Você só faz o chute. Virou um negócio tão intuitivo que você não pensa mais, você só é o chute. Você só executa o chute e ele não passa mais pela sua razão. E eu acho que isso pode ser aplicado não só em arte marcial, mas para tudo na vida. Quando você quer ser muito bom em alguma coisa, você se esforça para ser muito bom naquilo, para que quando chegar o momento certo, você não precise mais se esforçar para ser bom naquilo, você simplesmente já é bom naquilo. E daí a tua intuição já vai, quando a tua intuição aflorar, ela já vai mostrar toda a sua habilidade naquilo, porque você já incorporou aquilo em você. Você se empenhou tanto em algo que aquilo começou a fazer parte de você. Então não é que você precisa se forçar a ser bom em algo, você simplesmente é bom naquilo, entendeu? Pode ser, é mais fácil usar o luto como exemplo porque é uma analogia mais simples, né? Pensa que no começo, quando você está aprendendo alguma arte marcial, você tem que pensar em qual movimento você vai fazer, onde você vai deixar o pé. Mas quando você é um mestre em uma arte, você simplesmente é aquela arte. Você não é alguém executando aquela arte. Você é aquela arte que ela simplesmente ficou em você, ela virou a sua intuição. Isso pode ser aplicado, por exemplo, na música também, ou na pintura. Chega uma hora que eu imagino que a pessoa ela está tão acostumada a fazer aquilo que aquilo não é mais, ela não pensa aquilo, ela simplesmente sente aquilo e é aquilo. Por exemplo, eu toco violão, chega um momento que eu não preciso mais pensar a hora certa de mudar o acorde. Eu lembro que quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu tinha que contar o número de batida nas cordas, aí eu tinha que mudar, demorava para encaixar o dedo no outro lugar e daí continuar tocando. Hoje eu simplesmente é um negócio que eu faço, eu não penso, eu só faço aquilo e encaixo perfeitamente. Tipo, eu sei, eu tenho que mudar os meus dedos estão de uma forma no violão, eu tenho que mudar para outra forma e eles encaixam perfeitamente. E parece uma coisa impossível de começo, mas depois você se acostuma e o negócio simplesmente acontece. E
E isso é quando o teu esforço ele foi recompensado se transformando em intuição. Então você deixa de ser um conhecimento que você está aprendendo e você é aquele conhecimento encarnado em si mesmo, entendeu? Por um exemplo, só que aí é um exemplo um pouco mais antinatural, porque querendo ou não é um negócio tão intuitivo, mas é, por exemplo, sei lá, é quando você está estudando para um concurso muito foda e você tem que decorar um monte de coisa, porque você não pode levar aquele conhecimento numa mala com você para a prova. Ele tem que estar dentro de você, ele tem que fazer parte de você, para então você colocar aquele conhecimento na prova e obter êxito. E isso me leva também a... Mas o que isso tem a ver com improviso? É que acontece que às vezes as coisas simplesmente você se esforça, mas as coisas elas não dão tão certo quanto você achava que elas iam dar, porque algumas coisas na vida simplesmente são imprevisíveis. Por mais que você se esforce, você se esforça imaginando que o seu futuro vai ser de uma forma, mas ele pode mudar de uma hora para outra e você não tem controle nenhum disso. Eu vou usar 2 exemplos. Primeiro, eu fui atropelado. Eu estava com um plano na minha vida, eu fui atropelado e daí as coisas que eu estava planejando, elas deram uma mudança drástica rapidamente, e eu tive que aprender enquanto vivia a ir lidando com isso. E outro exemplo que é mais recente é investimento, que é onde eu vivi um ciclo. Eu comprei Bitcoin quando ele estava na baixa, ele chegou na alta, eu não vendi no topo acreditando que ia subir mais, e ele caiu, e agora todo mundo teve que aceitar que está em bear market de novo. E eu achava que eu ia ser o inteligente, que ia saber a hora certa de vender e não ia permitir que o mercado fizesse isso comigo, que eu não ia ser o otário, que eu não ia vender quando estivesse subindo. E eu fui esse otário, porque eu fui imaturo. E só que aí é o tipo de coisa que eu aprendi vivendo. É o tipo de coisa que, enquanto eu escutei alguém falar, eu achava que sabia, mas quando eu vivi, eu vi que eu não sabia. E quando chegar um próximo ciclo em 2023, 2024, eu vou saber exatamente o que eu estou fazendo, não porque alguém me falou, mas porque eu vivi. Então agora o meu emocional está muito mais afiado do que estava. Meu emocional e a minha mente está muito mais afiada do que ela estava do primeiro ciclo, em 2020. E eu vou saber exatamente o que fazer. E é claro que é uma analogia meio merda, mas não tem nada a ver investimento com espada, mas acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com o Musashi quando ele enfrentou os Urukioka todos ao mesmo tempo. Ali ele teve que usar as 2 espadas para não morrer. Então ele aprendeu ali na emergência a usar elas na prática, por pura intuição. Então era uma coisa que ele já tinha na cabeça dele depois que ele tinha enfrentado aquele cara, mas que ele só usou em um momento de extrema necessidade, e ele só foi usar racionalmente e ir considerando aquilo um estilo anos depois. Mas eu acho que é isso sobre Musashi. E agora, para finalizar, falar um pouco sobre Matarazzi, que eu acho que de todos é o personagem mais interessante, justamente porque ele é o que mais se fode, né? E quando eu falo se fode, não é só um termo de expressão. É o personagem que faz mais questão dele mesmo se foder. Ele mesmo, que ele literalmente se fode, no sentido dele, ele realmente se prejudica. E tu vê isso várias vezes na obra, e eu percebi algumas coisas nele que são coisas que
Algumas coisas nele eu vejo em mim, outras não, mas algumas coisas que eu vejo nele eu vejo em outras pessoas, e eu percebo que são comportamentos que, se você permite que fiquem em você, eles vão te levando para uma espiral de decadência e de fracasso na vida. Por exemplo, ele, com o oposto de Musashi, era um cara que qualquer problema ele começava, desde o comecinho na obra, qualquer coisa ele já ficava mal, já começava a resmungar, já começava a reclamar. E ali você já vê que primeiro o físico dele era um pouco mais fraco do que do Takezo, e segundo que ele não tinha uma força de vontade muito forte. Qualquer dificuldade, em vez de ele pensar, nossa, eu tô mal, mas vamos continuar, ele pensava, nossa, eu tô mal, caralho, que foda, que não sei o que. Aí quando eles chegam na casa da mulher lá, a Oko, ali você percebe já outro defeito no espírito dele, na personalidade dele, que ela, por algum motivo, começa a gostar do Takezo, começa a dar em cima dele, e ele fica com inveja, começa a ficar com um pouco de inveja dele, e começa a querer contar vantagem, dizendo que tem uma noiva, tipo, para dizer, olha só, eu tenho mulher também, olha só, eu sou um cara competido lá na minha cidade, não sei o que, na minha vila, naquela época era vila. E ali você já começa a perceber outra falha no caráter dele, que ele é um cara que ele não consegue aceitar que o outro é melhor do que ele e precisa de alguma forma achar uma forma fácil de tentar competir, ao invés de aceitar que ele simplesmente não está no mesmo nível e pensar, ok, eu sou fraco, preciso ficar mais forte, preciso dar um jeito na minha vida. Só que daí acontece que numa dessas, depois que a Oko é rejeitada pelo Takezo, que meio que fica com medo dela, que ele era meio bicho do mato nessa época, ela resolve dar em cima do Matarashi, e aí ele cede e ele resolve ficar com ela. E aí que começa a espiral de decadência dele mesmo, né? Eu tô falando da versão do livro, mas a versão do mangá não é muito diferente. É até um pouco mais patética, que no livro, pelo que eu vi, ela só começa a dar em cima do Takezo. Quando ele rejeita, ela começa a dar em cima do outro. Na versão do mangá, ele vai transar com ela e tava escuro, ela pergunta quem que era, ele mente que é o outro, o Takezo, sendo que ele não era. E isso eu acho bem patético, você ter que mentir ser outro homem para possuir uma mulher. Mas eu vou seguir mais a narrativa do livro, que é o que eu li, e no livro ele não faz isso. No livro ela só para de dar em cima do Takezo, começa a dar em cima dele, mas acho que ele nem sabe, ele só gosta de ser a pessoa que virou o garanhão da vez. E daí ela se aproveita disso e ele foge com ela. O Takezo acorda sozinho, volta para a vila para avisar que o amigo dele tinha debandado, né? E aí você já vê outra coisa, outro senso que o Musashi tinha muito forte, que o Matarashi não tinha, que era o senso de dever, né? Ele voltou só para avisar que o amigo dele tinha feito merda, só para avisar que o amigo dele estava vivo, mas ele teve que ter esse trabalho e ele aceitou a pecha e foi lá voltar só para avisar. Ele podia simplesmente não voltar. E nessa você vê que ele tinha um senso de dever forte, enquanto o Matarashi não tinha praticamente. Aí depois disso acontece um monte de treta. Ele acaba sendo preso e aí você percebe outro salto na evolução deles. Que ali você já via que eles tinham já um caráter meio diferente. Enquanto eu acho, nessa parte eu acho o livro até mais interessante que no mangá. Porque no mangá eles pintam o Matarashi como desde com 17 anos sendo um cara meio atrapalhado, meio bobo, meio fraco. E no livro não necessariamente. No livro ele estava praticamente pau a pau com o Takezo, sendo um pouquinho mais fraco só. Tanto que quando o Takezo ele vai matar o líder dos caras lá, e volta, ele só mostra a espada, ó, matei um também, tipo.
Ele não estava tão hesitante assim. Ele estava no mangá, mostra ele matando os caras de uma forma atrapalhada. No livro só narra que ele mostrou a espada cheia de sangue e mostra pro Takezo, matei um também. Então dá a entender que ele não matou de forma atrapalhada, ele foi lá e matou normal. Então ele tinha uma certa habilidade, uma certa força também, mas ele tinha esses defeitos que o Takezo não tinha. Mas aqui que começa a mudança deles de fato e a decadência, porque enquanto o Takezo virou Musashi agora, ele ficou 3 anos trancado, sendo obrigado a ler uns clássicos universais dos japoneses. Então ele teve que refinar o espírito dele nesse tempo. Enquanto isso, Matarashi ficou 3 anos bebendo e sendo sustentado pela Oko, que abriu uma caixa de prostituição. Então ele ficou 3 anos não só estagnado, mas como decaindo. E depois disso, agora Musashi começou a vida dele, começou a evolução dele. E aí dá para dar uma resumida boa, mas basicamente enquanto o Musashi estava sempre em busca de evolução e evoluindo, ele já estava meio decadente, mas você percebia que ele ainda tinha uma força, ele podia dar uma mudada, porque quando tem esse gap aí de 3 anos, eles agora estão com 20, 21 anos, 20 anos, né? Então eles ainda são muito jovens, então eles ainda podem mudar com muita facilidade. Com 20 anos você ainda pode dar um giro na sua vida. Se você ficou trancado no quarto dos 12 aos 20 anos sem interação social nenhuma, ainda dá para mudar com certa facilidade. Se você se esforçar, ainda dá para mudar. Só que daí ele começa a fazer mais merda ainda, começa a tentar achar atalho atrás de atalho, e uma coisa que ficou nítido que levava ele a essa espiral de decadência é que ele sempre se prometia uma coisa e não cumpria isso para si mesmo. E daí sempre se prometia outra coisa que agora ele ia mudar e ele não cumpria isso nem para si mesmo. Ou seja, ele mesmo ia minando a própria confiança. E fazendo um paralelo para pessoas reais, eu noto que tem muita gente real que também faz isso. Amanhã eu vou mudar, segunda-feira eu vou começar, agora eu vou parar com esse vício, agora vai. A pessoa ela fica tanto tempo falando que vai parar com tal comportamento nocivo ou começar tal coisa boa. Ela fica tanto tempo fazendo promessa para os outros e para si mesmo sem cumprir, que chega uma hora que é como se ela perdesse a confiança em si mesma, porque afinal de contas, toda vez que ela promete algo para si mesma, ela não cumpre. Se você promete, toda vez que você promete alguma coisa para uma pessoa e ela não cumpre, você simplesmente perde. Se toda vez que você promete alguma coisa para uma pessoa e ela não cumpre, você perde a confiança nessa pessoa. E eu acho que isso acontece com a gente também. Toda vez que você se propõe a fazer alguma coisa e você não faz, você mostra para si mesmo que você não é digno de confiança. E daí a sua autoconfiança diminui justificavelmente, se você parar para pensar bem. Então é até importante para a sua própria autoimagem você ter uma confiança, você ter um senso de responsabilidade consigo mesmo forte, que isso consequentemente vai gerar um senso de autoconfiança forte. Só que daí entra outro detalhe também, que é quando as coisas saem do controle, como no caso do Musashi. Ele também era um cara disciplinado, esforçado, ele tinha uma confiança e uma disciplina forte, mas até ele tinha momentos que perdia a confiança em si mesmo, porque às vezes as coisas simplesmente davam errado. E isso também pode acontecer nos dias de hoje. O que pode, se você não estiver pronto, é ter a sua confiança minada. Por exemplo, um computador pode queimar, o carro pode não dar partida, e um investimento que você achou que ia subir pode descer. E eu estou falando, a maioria dessas coisas aconteceu comigo. Por exemplo, o computador queimar e os investimentos que eu achei que ia subir
tiveram que cair e eu tive que sacar um dinheiro para pagar umas contas com os investimentos lá embaixo. Tudo isso mina a sua confiança também, porque você pensa que você era uma pessoa mais bem instruída e você percebe que não. Mas acho que tem uma diferença entre você se propor a fazer algo e não conseguir fazer por causa de imprevistos, e você se propor a fazer algo e não conseguir fazer por causa de si mesmo. Porque quando é por causa de imprevistos, você percebe que perante o mundo ou perante a vida você é fraco, mas o seu senso de força ele não diminui, você não se acha mais fraco, você só percebe que o mundo é mais forte do que você pensava que ele era. Então isso de certa forma é até um chamado para você ficar ainda mais forte. Agora, quando você se propõe a fazer algo e você não faz por culpa sua e só sua, aí sim você fica mais fraco, não necessariamente fisicamente mais fraco, mas psicologicamente mais fraco, e aí sim você se enfraquece. E eu acho que é meio que isso, não tem muito mais o que comentar, mas é basicamente esse paralelo que eu quis fazer entre Musashi, Matarazzi e a gloriosa arte do improviso. E é isso aí, até um próximo podcast.